A paz do Senhor a todos os irmãos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 5 vai falar sobre o juízo contra Sodoma e Gomorra. Muito bem, o texto áureo está lá em Gênesis 18:32, que diz assim: Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor de 10. Nós vamos entender um pouco mais sobre, dentro do texto completo, vamos entender que ali era uma intercessão de Abraão para com Deus, para que não destruísse Sodoma em favor de Ló e a sua família que estavam lá. Muito bem, a verdade prática vai dizer que Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Muito bem, e chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, iria destruí-los também e não pouparias o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então o Senhor disse, se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, e ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, 5 destruirá por aqueles 5 toda a cidade? Disse o Senhor, não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse, se porventura acharem ali 40, e disse, não farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire, Senhor, se eu ainda falar, se porventura achar ali 30, e disse, não farei se achar ali 30. 30 justo, no caso, né? E disse, eis que agora me atrevi a falar o Senhor, se porventura se achar ali 20, e disse, não a destruirei por amor de 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor até que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se achares ali 10, e disse, não destruirei por amor aos 10. Irmãos, ali era uma intercessão de Abraão, que ele veio conversando com o Senhor, e ele veio barganhando, diminuindo ali a quantidade, porque ele entendia que quando ele falava 50, ele começa essa conversa com o Senhor, mas ele entendia que Sodoma talvez não tivesse 50 justos naquela cidade, e ele vem caindo, né? E a última vez ele fala, mas essa vez eu digo, por amor de 10, e Deus, ele se retira então, dizendo, por amor de 10, eu não destruirei essa cidade. Então, ou seja, aqui no capítulo 18 de Gênesis, o patriarca recebe essa visita de 3 mensageiros da parte do Senhor, né? Que anuncia então o nascimento de Isaac. E junto com o nascimento de Isaac, que é marcado ali pela hospitalidade de Abraão, que recebe aqueles visitantes com maior alegria, porque eles vêm para trazer uma boa nova. Porém, contudo, entre essas boas novas, surge também uma revelação assustadora, que é a iminente destruição de cidade de Sodoma e Gomorra diante dos fatos que estavam acontecendo ali. E Abraão, então, ele começa a interceder em favor dos justos que ali habitavam, porque ele sabia que Ló, né, o seu sobrinho, e a sua família estavam ali na cidade de Sodoma. Então ele começa a interceder ao Senhor, ele começa a interceder àqueles anjos que ali estavam. Então, o primeiro tópico dessa lição, ela vai falar justamente sobre essa visita do anjo a Abraão, né, dos anjos ali a Abraão. Então, Deus é bom e envia os seus anjos para visitar a casa de Abraão e revelar a ele que faria a Sodoma e Gomorra. Então, Deus, ele dá um alerta, ele dá um aviso e ele envia os seus anjos para poder conversar com Abraão.
E se ele fala isso, realmente é para que houvesse então uma intercessão de Abraão. E Deus encontra um coração amoroso pelas almas, pelas vidas, e Abraão ele começa a interceder então pelo povo. Então Abraão ele recebe essa visita dos anjos do Senhor. Então nós vamos compreender que essa visitação ela tem início em Abraão ali nos carvalhais de Mamre, onde o anúncio ali é algo impactante, que seria a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o texto ele diz que quando tinha aquecido o dia, então seria por volta do meio-dia, quando o calor era mais forte, em que as pessoas costumavam comer e depois descansar, pelo alto calor do dia, né? Era um horário que se evitava viajar, porque era um horário muito quente, né, naquele local. Mas aí o Senhor, ele está livre de qualquer tipo de intempérie, né? Para ele não existe tempo ruim ou tempo bom. Ele vem no momento em que ele quer. Então, nesse horário, Abraão, ele avista 3 homens chegando. E esses 3 homens, eles vão se aproximando na direção e ele corre ao encontro desses homens, né, desses seres, que eram os anjos enviados pelo Senhor, e ele se prostra em terra, né, diante daquele ser. Então, este ato era um gesto comum no Antigo Oriente, né, que era um gesto de hospitalidade. Então, Abraão, ele é um homem hospitaleiro e recebe aqueles anjos ali na sua casa. Então, o patriarca ele foi hospitaleiro, oferece proteção, provisão aos visitantes que ali estavam. Então, o primeiro momento é a forma em que Abraão é hospitaleiro para com aqueles anjos que são enviados do Senhor. Então, Abraão realmente recebe eles, acolhe eles, né, convida eles para vir à sua presença. Aí depois nós vamos entender sobre essa hospitalidade um pouco mais a fundo, né? Que o patriarca ele vai até a tenda de Sara e pede para que ela amasse um pão, porque ele então ele quer trazer provisão, né? Provisão para aqueles anjos ali. Amasse um pão, ele vai até o curral, traz uma vitela para que também Sara ela venha preparar. Então nós aprendemos aqui com Abraão a arte da hospitalidade, né? Algo que parece estar esquecido nos dias atuais, né? Ser bem recebido é muito bom, mas receber de uma forma hospitaleira é ainda melhor. Então nós vamos compreender também que muitas pessoas, principalmente depois da pandemia, ele restringe muito visita na sua casa. E ele restringe também a visita em outros lares. E a visita é uma forma carinhosa de você poder dizer que gosta daquela pessoa, que é bom estar junto dela. Então, esse hábito de poder visitar, ele é muito importante existir no nosso meio. Claro, com a visitação ela tem que ser anunciada com antecedência, não pode chegar de sopetão na casa de uma pessoa, né? Então avisa com antecedência, mas não deixe de visitar e não deixe de receber pessoas na sua casa. Seja hospitaleiro, né, com as pessoas que querem estar indo até a sua casa, até a sua presença. Muito bem, o patriarca então oferece o melhor a esse visitante, desfrutando então do alimento que os homens, né? E eles perguntam, né, onde está Sara? As mulheres, elas não eram vistas ali junto com os homens, né? Sara, ela estava reclusa, ela estava lá na porta ali, de longe, observando. E ele sabia que ela estava escutando ali a conversa. Ela não estava presente ali junto com ele, mas ela estava ali observando tudo que estava acontecendo ali, né? Então, esses visitantes, eles falam a Abraão, eis que Sara, mulher, a tua mulher, terá um filho. Então, eles trazem ali uma boa nova, né? Uma boa nova, que Sara, ela nasceria ali um filho. E essa promessa era a promessa mais aguardada de Abraão e Sara. É a reafirmação daquilo que ele já havia dito. Então os anjos estão ali para reafirmar. Olha, Sara, a tua mulher, vai ter um filho. E Sara, ela está observando, ela está ali escutando o que eles estavam falando. E aí vem aquela situação, no segundo ponto aqui, daquele riso de Sara, né? Então ao ouvir que ela teria um filho, Sara riu. Ela riu. Ela não riu de Deus, né? Mas ela riu da sua condição física. Ela
Ela entendia que Deus era poderoso para aquilo, mas ela olhou para a sua condição física, ela olhou para a sua idade, ela olhou para a sua esterilidade. E ela viu que isso era muito difícil. Porém, o Senhor lembra para Sara que para Deus não há nada demasiadamente difícil. Então, para Deus, tudo é possível. E às vezes nós precisamos do impossível de Deus. Coisas que só vêm acontecendo, dificuldade, problemas, situações difíceis, mas Deus entra com providência e entra para poder realizar aquilo que é demasiadamente difícil para nós. Mas para Deus não tem dificuldade. Então, ele viu fé no coração de Sara, apesar da sua risada, né? Apesar daquilo que ela... Porque, na realidade, nós devemos também nos colocar no lugar dela. Uma mulher já avançada em idade, estéril, sob uma promessa. Estamos entendendo que é Deus que está fazendo essa promessa. São seres angelicais que estão ali reafirmando essa promessa. Mas mesmo assim ela olha para a sua debilidade e entende que aquilo seria difícil. E ela ri. Não entendendo, ela não entende. Ela não está dizendo ali que ela não crê em Deus, ela crê em Deus. Mas ela olha para a sua condição e vê que realmente aquilo era bastante complexo. Então Deus conhece bem as nossas fragilidades, as nossas limitações. Ele conhece as nossas faltas e falhas e Ele não desiste de nós, mesmo que nós sejamos todos cheios de falhas, mesmo que nós sejamos incrédulos muitas vezes, né? Mas essa mensagem chega para Abraão e Sara e o Senhor fala a respeito também de Sodoma e Gomorra. Ele traz aquela notícia maravilhosa, né? Meio que, né? O que você quer ouvir primeiro? A notícia boa ou a notícia ruim, né? Geralmente o que a gente quer ver já a notícia boa primeiro, né? Então a notícia boa que era a afirmação daquilo que Deus havia prometido para ele, né? Que eles teriam um filho. E agora vem uma notícia não muito boa, que falava agora a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Então vamos lá. Deus anuncia agora os seus planos para Abraão. Então Deus anuncia a Abraão o que ele estava prestes a fazer com Sodoma e Gomorra. Então, Deus, ele anuncia essa destruição. E aí nós vamos entender aqui que o anúncio dessa destruição, porque se Deus já quisesse, realmente chegava a destruir logo de uma vez, mas ele entende o quê? Que ele precisava avisar a Abraão. Ele precisava comunicar aquilo que iria fazer. Porque Abraão seria aquele que seria o pai das nações. O objetivo dele era levar também às outras nações o conhecimento de Deus. E Deus avisa, olha, Deus sabia que Ló também estava lá, ele tinha um amor muito grande para com Ló. E Abraão, ele vem e fala, Deus vem e fala a Abraão, olha Abraão, a respeito do que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. Então nós já aprendemos que na terra de Betel, Ai não comportava também ali os pastores de Abraão e Ló, aonde decidiram se separar. E aí, naquela desavença dos pastores, Ló, ele foi para as campinas, né, ali de Sodoma e ele olhou as campinas, viu ela bonita, acabou indo para aquele local. As terras férteis, né? Então ele estabeleceu terra ali ao redor de Sodoma. Só que Ló não sabia que os habitantes de lá eram homens maus, né? E grandes pecadores diante de Deus. E ele vai para aquele lugar. Ele escolhe ali pelas campinas e o Senhor envia Abraão para outro lugar. Então, Deus sabia que Ló estava naquele lugar. E ele vem e comunica a Abraão sobre o que estava acontecendo. Então, o pecado, ele leva à destruição. Sodoma, como nós vimos, eram homens maus, homens que não temiam o Senhor, né? E que o Senhor Deus resolve destruir, porque o pecado estava lastrado de uma forma terrível ali naquele lugar. Nós entendemos também que quando nós falhamos com Deus, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Arrepender daquilo que nós fizemos de errado, para que haja misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Porque nós sabemos que se nós não nos arrependemos e nós partimos daqui cheio de pecado na nossa vida, sem arrependimento, nós também seremos assim, passaremos uma vida eterna, só que de sofrimento. Isso será muito difícil para nós. Então é melhor nós nos humilharmos hoje debaixo das potentes mãos do Senhor, confessarmos, arrependermos, confessar os nossos pecados e estarmos tranquilos para poder entrar na eternidade. Então o texto ali em Gênesis 18
mostra que o Senhor revelou a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. Então o salmista ele ensina que Deus ele revela os seus planos para os fiéis. Então, ou seja, Deus ele revela esse projeto para Abraão. Então o problema é que muitas vezes, como diz o salmista, nós não estamos dispostos a poder ouvir o Senhor. E ele coloca ali no Salmo 25:14 que o Senhor confia os seus segredos. Então, ou seja, nós precisamos estar ouvindo aquilo que o Senhor quer revelar para nós, aquilo que o Senhor Deus quer falar para nós. E nós precisamos dar ouvido à voz de Deus. Então, o pecado de Sodoma e Gomorra, ele era imenso, né? E ele não podia mais ser suportado por Deus, né? A iniquidade daquele lugar era muito grande. E Deus agora, ele avisa Abraão com relação a isso. Deus é santo e ele não tolera a iniquidade, né? Então nós vamos entender que ontem mesmo estava conversando sobre isso. Às vezes nós tratamos as pessoas, né, como ímpios. Não. Tem pessoas que não têm Cristo no seu coração, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas eles não são iníquos. Eles não são ímpios. Ímpio é aquele que comete a impiedade, né? Eles não são iníquos. Tem pessoas que, embora ele não professe uma religião, não crê em Deus, mas é uma boa pessoa, né? Porque ele precisa de ter Cristo no seu coração, porque todos pecamos, né? Mas não é uma pessoa iníqua, impiedosa. Mas a cidade de Sodoma e Gomorra, os homens eram iníquos e impiedosos. Então o Eterno toma a seguinte decisão: eu descerei e verei se com efeito tem praticado segundo a este clamor em que é vindo de mim. E aí Deus, ele declara, pela sua onisciência, ele descreve uma linguagem antropomórfica que enfatiza uma justiça minuciosa. Ou seja, nós vamos entender que Deus conhecia o coração de cada pessoa ali de Sodoma e Gomorra e o pecado que estava dentro dela. Então Deus, ele conhece e ele enfatiza essa sua justiça. Muito bem. Aí então, diante dessa declaração, inicia então o processo de intercessão de Abraão. Mesmo ele sabendo que a cidade era uma cidade de iniquidade, mas ele sabia que Ló estava lá. E ele começa a interceder. E ele intercedendo agora, a decisão já estava tomada. Mas Deus revela porque ele queria também ouvir Abraão. Então, diante do seu Senhor, Abraão coloca numa posição de intercessor. E isso fala também de nós, porque nós precisamos estar numa posição de intercessor. Mesmo que o mundo cheio de iniquidade, mas nós devemos ser intercessor desse mundo. Intercessor para que Cristo venha realmente alcançar o coração dessas pessoas, que as pessoas abram seus corações para Cristo. É uma súplica em favor dos habitantes da cidade que eram justos. Então ele entendia que lá tem que ter algumas pessoas que são justas. E ele começa ali um clamor, uma busca pela misericórdia de Deus. E ele foi um intercessor pedindo a misericórdia em favor dos inocentes. E aí entra naquela leitura que nós iniciamos ali, ele começa a colocar quantidade de pessoas, né? Então a iniquidade de Sodoma e Gomorra era tão grande que deu o nome sodomismo, né? Sodomita. E o Senhor enviou agora 2 anjos até a cidade de Sodoma, e Ló, que encontrava lá, convida eles para poder passar noites, para você entender como que era difícil essa cidade. E os habitantes daquele lugar notam que aqueles 2 seres entram na casa de Ló. E os homens de Sodoma eram tão perversos e promíscuos que eles cercaram a casa de Ló e exigiram que o visitante fosse levado para fora. Então Ló, ele não consente em tal coisa, porque ele entendia o que eles queriam fazer. Ele entendia o que eles queriam fazer. Eles queriam abusar daqueles seres. Ele queria abusar daqueles homens. E Ló, ele entendeu que aquilo era tão cruel para alguém que era divino, para alguém que provinha de Deus, que ele oferece as suas filhas. E eles não querem as filhas de Ló. Eles querem aqueles 2 homens. Então Ló,
ele não consente isso e oferece então as suas filhas, porque ele sabia que ele precisava proteger aqueles visitantes. O mensageiro de Deus, eles ferem com cegueira aqueles homens iníquos, né, e ímpios de Sodoma. Ló aproveita aquela situação e foge com a sua esposa e com suas filhas. Ele foge dali, né? E Deus aguarda a saída de Ló e da sua família para poder destruir Sodoma e Gomorra com uma chuva de enxofre. Então ele aproveita daquele momento em que os homens são atingidos de cegueira, foge com a sua esposa, foge com as suas filhas, tem uma advertência ali, e Ló crê naquela advertência e vai embora. E até os dias de hoje, a cidade de Sodoma e Gomorra nunca mais foram erguidas novamente, né? O solo, pelaquela chuva de enxofre, ele ficou improdutivo, né? Pela grande quantidade de enxofre que caiu naquele lugar. Então a ira de Deus foi derramada sobre Sodoma e Gomorra por toda a sua prática de iniquidade e impiedade ali naquele lugar. Existe aqui então uma missão redentora do Filho de Deus. Então Cristo é o único redentor, o único mediador e salvador, e a sua missão é plenamente suficiente para poder nos resgatar, nos redimir. Então nós vamos entender que Deus, ele é fogo consumidor. Olhando para Sodoma e Gomorra, nós vamos ver que eles foram consumidos pelo fogo. Então Deus, ele é fogo consumidor. Depois da destruição da humanidade ali na época de Noé, por causa daquela corrupção, então Sodoma e Gomorra não era a primeira vez, isso não era um fato isolado, já havia acontecido. Então, naquela época de Noé, por causa da corrupção geral no mundo, a cidade, o mundo inteiro foi destruído, né, pelas águas. Agora, por causa da ação das pessoas que estavam ali em Sodoma e Gomorra, Deus agora alerta, mas ele tem um tratamento com aquelas pessoas que ali estavam, né? Então, ou seja, Deus atua de uma forma severa contra a impiedade de Sodoma e Gomorra. Então nós não podemos esquecer de que o Eterno, ele é amor. Deus é amor, mas também ele é justiça. Ele é fogo consumidor, né? Hebreus 12, 29, né? Porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Muito bem, uma catástrofe sem igual, uma destruição terrível. Então, nós não sabemos quantas pessoas habitavam ali em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes ali, mas toda aquela iniquidade, mesmo com a intercessão de Abraão, porque Deus não encontrou 10 justos sequer, porque se tivesse 10 justos naquele lugar, aquela cidade não seria destruída, não seria destruída. Provavelmente nós vamos entender que a justiça ali era mais em Ló, as suas filhas, né? A sua esposa, que ainda tem a situação que olhou para trás, os seus genros também zombaram, né? Quando Ló os advertiu, ficaram para trás, cheios de iniquidade e morreram também. Então havia esse número elevado, mas Deus destrói, porque ali não tinha aquelas 10 pessoas que Abraão havia intercedido. A mulher de Ló, por sua vez, consegue sair. Ela consegue sair. Porém, a esposa de Ló, ela não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Ela olhou, talvez por ver a cidade queimando, ela ficou olhando para trás para verificar de repente se vinha mais alguma pessoa, ou olhando que tudo aquilo que ela tinha visto estava sendo queimado. E aí ela não obedeceu a essa voz, olhou para trás e ela foi convertida ali então numa estátua de sal. Ela não foi alcançada pelo fogo, mas pereceu pela desobediência de poder olhar para trás, né? Então, como servo de Deus, nós não podemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima, né? Olhando sempre para as coisas que são de cima e não para as coisas que são de baixo. Olhar para o céu e não para as coisas que perecem. Então, sempre olhar para frente, sempre olhar para cima, sempre buscar de Deus, porque nós vamos ter sempre os intempéries na nossa vida, as dificuldades, os problemas, e muitas vezes nós queremos ficar presos a Ele, mas devemos seguir em frente,
crendo que o Senhor Deus é poderoso para poder nos ajudar. Muito bem, a Bíblia diz que o Senhor fez chover enxofre e fogo desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Derribou aquela cidade, toda aquela campina, todos os moradores daquela cidade que nasceu naquela terra, todos eles pereceram. Inclusive também a mulher de Ló pereceu, virou ali uma estátua de sal. Então nós vamos entender aqui que essa lição enfatiza que Deus é bom. A sua benignidade, ela dura para sempre, mas a sua longanimidade, ela tem limite. Então a cidade de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado e o Senhor deu tempo para que eles se arrependessem, mas não ouviram a voz de Deus e nem a voz de Ló. Quando o ser humano perde o temor de poder ouvir a voz do Criador, o juízo divino não tarda. Que jamais venhamos nos esquecer do amor e da severidade do nosso Deus eterno. Que Deus em Cristo vos abençoe e que possamos trazer para nós uma grande lição, que entendemos que Deus é poderoso para poder cumprir tudo aquilo que Ele coloca em nossa vida. Ele cumpriu a sua promessa, trazendo para Abraão: ora, Abraão, Sara, vocês terão um filho. Mas também Ele coloca aqui que aquele que comete iniquidade, impiedade, não se converte ao Senhor, ele terá um triste fim. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.